A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 38, parte 1. Deus ou as riquezas? Em nossa análise sobre os versículos 19 a 24, vimos que nosso Senhor estabeleceu em primeiro lugar uma proposição ou mandamento, a saber, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Em outras palavras, Ele nos diz que devemos viver neste mundo de tal modo que usemos tudo quanto possuímos com a finalidade de acumularmos tesouros no céu, sem se importar se estão em pauta as nossas possessões materiais, os nossos dons, os nossos talentos ou as nossas propensões. Em seguida, tendo-nos dado nesses termos a injunção, nosso Senhor passou a oferecer-nos razões para tanto. Eu gostaria de relembrar-lhe novamente que temos ali uma ilustração acerca da maravilhosa condescendência e compreensão de nosso bendito Senhor. Deus não tinha qualquer necessidade de fornecer-nos motivos esclarecedores. A parte que lhe cabe é dar ordens. Todavia, o Senhor condescendeu diante de nossa fraqueza, poderoso como Ele é, e saiu em nosso socorro fornecendo-nos razões que nos ajudam a cumprir o seu mandamento. E Jesus o fez de maneira notabilíssima. Ele elaborou os motivos e os pôs em relevo para que os considerássemos. Não nos ofereceu apenas uma razão, e sim certo número de razões. Jesus operou através de uma série de proposições lógicas, e naturalmente não pode haver dúvidas de que ele assim fez não somente porque ansiava ajudar-nos, mas também e talvez por motivos ainda mais fortes, por causa da desesperadora seriedade do tema que ele abordava. De fato, veremos que essa é uma das questões mais sérias que poderíamos considerar juntos. Uma vez mais, devemos lembrar-nos que essas palavras foram endereçadas ao povo evangélico. Não temos aqui conceitos que o Senhor Jesus quisesse dirigir aos incrédulos desse mundo, mas temos aqui exortações para os que são crentes. Nesse ponto, estamos abordando a questão da atitude mundana, do mundanismo e de todos os problemas que envolvem este mundo. Mas é mister que deixemos de pensar nisso em termos das pessoas deste mundo incrédulo. Esse é o perigo peculiar que ameaça o povo cristão. Nessa altura do seu sermão, nosso Senhor falava acerca deles e de ninguém mais. Se alguém assim proferir, poderá argumentar que tudo quanto se aplica ao crente é ainda muito mais aplicável ao incrédulo. Trata-se de uma dedução bastante justa. No entanto, nada existe de tão fatal e trágico
como pensar que palavras como estas nada têm a ver conosco porque somos crentes. Na realidade, talvez essa seja a advertência mais urgentemente necessária para o povo crente de nossa época. Este mundo mostra-se tão sutil e o mundanismo é tão penetrante que todos nós nos temos tornado culpados dessa atitude e com frequência, sem disso termos consciência. Tendemos por rotular o mundanismo como se apontasse somente para certas particularidades e sempre coisas das quais não nos temos feito culpados. Em face disso, argumentamos que essas recomendações de Jesus não nos envolvem. Não obstante, o mundanismo é todo penetrante, não estando confinado somente a certas coisas. Não significa apenas frequentar teatros ou cinemas, ou fazer algumas outras poucas coisas dessa mesma natureza. Não, mas o mundanismo é uma atitude que se relaciona com a vida inteira. É uma perspectiva geral e se mostra tão sutil que pode penetrar nas coisas mais santas que existem, conforme vimos anteriormente. Poderíamos fazer uma digressão momentânea e considerar esse assunto do ponto de vista do profundo interesse político que se tem manifestado em vários países, particularmente por ocasião das eleições. Em última análise, no que consiste o interesse real? Acerca do que as pessoas estão realmente interessadas em ambos os lados da disputa eleitoral? Elas estão interessadas pelos tesouros sobre a terra, sem importar se estão envolvidas pessoas que já possuem tesouros materiais ou se estão envolvidas pessoas que ainda gostariam de possuí-los. Todas elas estão interessadas em tesouros, e é muito instrutivo ouvir o que elas têm a dizer, observando como deixam entrever o mundanismo que as caracteriza e do qual são culpadas, e também notando de quais maneiras estão acumulando tesouros terrenos. Para sermos eminentemente práticos, e se a pregação do Evangelho não for prática, não será pregação autêntica, há um teste bastante simples que podemos aplicar a nós mesmos, a fim de verificarmos se essas coisas têm ou não aplicação a nós. Quando, por ocasião das disputas eleitorais, somos convocados para escolher os candidatos, nos descobrimos crendo que algum ponto de vista político é inteiramente correto, ao passo que o outro é inteiramente errado? Se for assim, então sugiro que, de uma maneira ou de outra, estamos acumulando tesouros sobre a terra. Se afirmarmos que a verdade está inteiramente de um lado ou de outro, e em seguida, se analisarmos os nossos motivos, haveremos de descobrir que isso se deve ao fato que ansiamos ou por nos protegermos ou por virmos a possuir alguma coisa que nos é vantajosa. Uma outra excelente maneira de nos submetermos à prova consiste em indagar de nós mesmos, de forma inteiramente simples e honesta, por qual motivo defendemos este ou aquele ponto de vista específico. Sim, qual é o nosso verdadeiro interesse? Qual é o nosso motivo? Na realidade, o que está por detrás dessas opiniões políticas que advogamos quando queremos ser totalmente honestos e verazes conosco mesmos?
Se realmente quiséssemos ser honestos, essa seria uma pergunta extremamente reveladora. Sugiro que a maioria das pessoas descobrirá ao fazer esse autoexame que, se enfrentarmos com honestidade essa indagação, sempre haverá algum tesouro sob a terra a respeito do qual há interesse e preocupação. O teste seguinte é este: até que ponto os nossos sentimentos estão envolvidos nesta questão? Quanto sentimento amargo existe? Quanta violência, quanta ira, quanto desdém e quanta paixão?